nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, graça e paz. Somos chamados a fazer a experiência de vivenciar neste tempo comum a experiência de acolher a palavra de Deus para iluminar o cotidiano das nossas vidas, para iluminar os nossos dias. É muito importante que nós entremos nessa dinâmica do tempo comum, vivendo essa experiência de reconhecer que a nossa fé, ela é uma fé que ilumina a continuidade da nossa vida. Cada dia, cada momento precisa ser de verdade iluminado pelo Senhor, pela Sua palavra, pela fé que nós cultivamos em nosso coração. Daí que a gente é chamado, é chamada a viver essa verdadeira espiritualidade que o tempo comum nos propõe, de olhando para Jesus que caminha no Evangelho, experimentando o seu cotidiano, o seu dia a dia, como um lugar onde ele pode fazer o bem, onde ele prega a palavra, onde ele transmite a verdade do Evangelho com suas palavras e suas ações. Então, assim, nós também devemos nos inspirar nesta atitude de Jesus, que se revela no seu dia a dia, a também nós experimentarmos a graça de acolher a sua vontade no nosso dia a dia. Às vezes, nós entramos num processo que é contrário àquele que Jesus nos propõe. Muitas vezes achando que nós só podemos encontrar o Senhor em momentos determinados e, sobretudo, naqueles momentos mais festivos, né, de grande efusividade, de grandiosidade mesmo, né, de magnífica expressão. E aí nós somos chamados e lembrados de que é na tranquilidade do dia a dia, com as suas vicissitudes, com as suas alegrias e suas dificuldades, que nós somos chamados e vamos experimentar esta presença de Deus, que é um Deus constante nas nossas vidas e que nos convida a acolhê-lo desta forma, sendo também nós constantes na nossa fé e, sobretudo, abertos a descobrir a presença deste Deus amoroso em cada momento, em cada instante da nossa existência. Que nós acolhamos o convite que o Senhor nos faz a viver esta espiritualidade. Convido você a acompanhar a reflexão, também a curtir, comentar, a mandar também esse vídeo compartilhando com pessoas que você ama. Vamos evangelizar. Então abramos o coração para acolher o Santo Evangelho e fazer dele motivo das nossas vidas. Querido irmão, querida irmã, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos 10, de 28 a 31. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o Evangelho de hoje nos fala dessa atitude de Pedro, que é a de falar da realidade dele e dos outros discípulos que deixaram tudo para seguir Jesus. É bom lembrar que quando Jesus passou, Pedro estava pescando, também outros estavam a pescar, e quando Jesus chamou, eles deixaram as redes, os barcos para trás, de certa forma, deixou também a sua família, né? Se afastou da sua família para poder seguir a Jesus. Fizeram experiência de uma entrega, né? De uma opção de deixar algo que era bom e necessário para poder seguir a Jesus, porque reconheceram
que em Jesus eles poderiam experimentar o bem total, o todo bem. Mas certamente foram cheios de dúvidas, também pensando certamente coisas grandiosas. E é assim que eles vão caminhar com Jesus, com as dúvidas, com as perguntas. E é nessa busca que fazem através das perguntas é que vão poder crescer. E é justamente isso que acontece. Jesus ouve a fala de Pedro e ele vai, a partir desta fala, que vai dizer: Olha, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. É uma afirmação desse seguimento. Depois disso, Jesus então vai utilizar dessa frase, dessa fala de Pedro, para fazer o grande ensinamento acerca daquilo que marca a vida dos seus seguidores. Deixaram tudo, mas vão receber 100 vezes mais aqui nesta terra com perseguição e na vida futura a vida eterna. Então, querido irmão, querida irmã, é importante lembrar uma verdade que o Evangelho sempre faz questão de recordar-nos, que existe mais alegria em dar do que em receber. E todas as vezes que nós partilhamos a vida ou que partilhamos alguma coisa com alguém, nós já estamos recebendo naquela hora graças grandiosas. Não é só no futuro que a gente vai receber. Nós já experimentamos com a partilha do bem, com fazer o bem, amar, servir. Isso já traz em si uma alegria muito grande, que diríamos já é uma grande recompensa por tudo que Deus ele coloca em nosso coração. E é importante lembrar que a motivação primeira de fazermos o bem, de servirmos, de assumir o compromisso da doação, da partilha, esse compromisso todo, ele nos vem, é motivado em nós pela grande verdade da salvação que Deus já concedeu a nós. Então é numa experiência de gratidão que nós fazemos o bem, porque bem maior nós já recebemos. Nós fazemos o bem, abraçamos seguir a Jesus Cristo, porque Ele já fez o pleno bem para a nossa vida. Então o nosso seguimento é a expressão da nossa gratidão a Deus, porque Ele já nos deu tudo de que nós necessitamos para viver e também para ter a vida em plenitude que Ele garante para cada um de nós com sua vida, morte e ressurreição. Então é muito importante lembrar que no agir bem, nós já experimentamos pleno bem em nossa vida. E na verdade, antes mesmo de a gente fazer alguma coisa, nós já experimentamos este bem, porque o nosso bem feito é expressão, sobretudo, de um louvor verdadeiro que nós prestamos ao Senhor. Que nós estejamos de verdade motivados por fazer o bem, porque é bom fazer o bem, porque faz bem fazer este bem e faz bem a gente plantar o amor. Já neste plantio, nós colhemos muitos frutos em nossas vidas. Continuemos a fazer o bem como expressão da nossa gratidão a Deus por todo o bem, pela salvação que Ele já concedeu a cada um de nós e que o nosso empenho em fazer o bem nos leve a experimentar no próprio ato de praticar boas obras a alegria verdadeira em nosso coração. Já colhemos, no próprio ato do fazer o bem, já colhemos frutos grandiosos na nossa vida. E certamente, como nos lembrou Jesus, nós vamos experimentar este fruto de uma forma plena na vida eterna, quando herdarmos de Deus a plenitude da vida que Ele, com a sua vida, morte e ressurreição, garante para cada um de nós. Então, que nos empenhemos em sermos gratos a Deus por este bem lindo, maravilhoso que Ele concede a cada um de nós, que é a sua própria vida, entregue a nós para o nosso bem
e para a nossa salvação. Aqui vamos receber com perseguição. A vida é difícil. Estamos recebendo os bens de Deus, mas também experimentamos dores. Mas Ele nos garante: um dia a plenitude da vida chegará para nós, na eternidade. E ali nós não mais experimentaremos as dificuldades desta vida, mas estaremos em plenitude com o Senhor, contemplando a sua face e sendo eternamente felizes. Que a graça de Deus nos conduza sempre para agradecidos viver a dinâmica deste amor que vem a nós e que nós também experimentamos, devolvendo a Ele em forma de boas obras para com os nossos irmãos, louvor maior ao Senhor. Que a graça de Deus nos conceda essa bênção de sermos bons, em agradecimento a Deus, em louvor a Ele e para acolher cada vez mais a salvação que Ele tem para cada um de nós. Que venha generosa a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fica com Deus, continuemos fazendo o bem e experimentando o bem que vem de Deus. Um abraço forte, meu irmão, minha irmã.